Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Josemar. Na aula de hoje nós iremos continuar o assunto os componentes químicos da célula. Hoje o tema a ser tratado vai ser os minerais. O que são esses minerais, né? Eles são substâncias inorgânicas que são essenciais para o metabolismo. Nos seres vivos, eles podem ser encontrados dissolvidos na água, eles podem estar cristalizados em esqueletos ou carapaças, ou eles podem compor assim as substâncias mais complexas, como por exemplo o ferro, que está na molécula de hemoglobina, ou o magnésio, que se encontra na molécula de clorofila. Então, hoje nós iremos conhecer a importância dos minerais. Agora que vocês já sabem o que são os minerais, vamos conhecer um pouquinho da importância que eles possuem aí nos organismos, né? Eu posso listar aqui para vocês 5 importâncias. Eu posso falar da regulação da quantidade de água das células, da distribuição elétrica, do equilíbrio ácido-base, da formação de estrutura esquelética e do funcionamento das enzimas. Explicando resumidamente cada uma dessas, na regulação da quantidade de água, acontece bastante com as células vegetais, num processo chamado osmose. Então, quando o meio intracelular apresenta uma maior concentração de partícula de água, essa água flui do meio extracelular para dentro da célula. Agora, quando o meio extracelular é mais concentrado, a célula perde essa água para o meio. E aí, como eu já disse, esse processo é um processo que você já ouviu falar com certeza, se não vai ouvir ainda, chamado osmose. No quesito distribuição elétrica, você também vai ouvir muito falar durante o seu ensino de biologia sobre a bomba de sódio e potássio. Então, geralmente acontece mais ou menos assim. Os íons do meio intra ou extracelular, eles estabelecem uma diferença de cargas elétricas nas faces das membranas plasmáticas, que geralmente apresenta na sua face externa uma carga positiva e na face interna uma carga negativa. Isso é muito importante, como eu já falei, nos neurônios, porque essa polaridade elétrica é que vai permitir a condução do impulso elétrico. Já no equilíbrio ácido e base, alguns minerais eles contribuem para manter o meio intracelular com um pH semelhante ao da água pura, que é neutro, não deixando então esse meio intracelular nem ácido e nem básico. Na formação de estruturas, a gente pode citar o cálcio, que além de formar o esqueleto, forma carapaças, por exemplo, de algas, né? Ele está presente também como proteção ali na casca do ovo. O silício também ele pode ser citado, porque ele é encontrado nas espículas das esponjas. Então, várias funcionalidades aí. E o funcionamento das enzimas, olha de novo as enzimas entrando em ação nas nossas aulas, elas só são ativadas, né, além da água que nós falamos na aula anterior, elas só são ativadas quando elas estão associadas a partículas auxiliares. Essas partículas auxiliares são chamadas de cofator. Esse cofator geralmente vai ser um sal mineral. Pode ser o ferro, pode ser o cobre, o magnésio, o zinco. Então essas são as funcionalidades, né? as importâncias que os minerais eles constituem no seu corpo. Tranquilo, né? Bom, eu trouxe aqui uma imagem para vocês que mostra o quadro das principais funções dos minerais, né? E as suas consequências da carência no seu corpo e aonde eles são encontrados, né? Então, falando de cálcio, por exemplo, que é o nosso primeiro aqui da lista, a gente pode deixar claro que ele participa da contração do músculo, né? E assim nós temos um movimento. Ele tem a função importante na coagulação do sangue e ele é responsável pela rigidez dos ossos e dos dentes. Nos vertebrados, o nosso esqueleto é o maior depósito de cálcio do corpo.
E às vezes esse cálcio é cedido ao sangue quando há necessidade. Muitos alimentos são ricos em cálcio, né? O leite, os seus derivados, muitos vegetais de folhas verdes escuras, por exemplo. Já do fósforo, a gente pode falar que ele é indispensável para os processos de transferência de energia nas células. Ele participa ativamente da produção dos ácidos nucleicos, além de fazer parte da molécula da ATP, que é a importante fonte de energia para a atividade celular e do esqueleto dos vertebrados. O ferro, a gente sempre vai lembrar de sangue, porque ele é o componente da molécula da hemoglobina. A hemoglobina é a substância transportadora de oxigênio presente nos glóbulos vermelhos do sangue e de muitas outras moléculas que participam da respiração celular. Os citocromos. O ferro, por exemplo, é encontrado nas carnes, nas vísceras bovinas, né? Por exemplo, fígado, por aí vai. Na gema do ovo, leguminosas como feijão. Continuando aqui o quadro, né? Mais 5 sais minerais para vocês. A gente começa com o iodo. O iodo, ele integra as moléculas dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla o metabolismo dos vertebrados. Esse iodo é encontrado em alimentos de origem marinha, como peixes, moluscos, crustáceos e alguns vegetais, né, como brócolis, couve. E ele é obrigado a ser acrescentado no sal de cozinha. Então, quando você pegar o sal lá da sua casa, você vai perceber que vai estar escrito sal iodado. Foi adicionado iodo nesse sal. Por quê? Porque antigamente tinha-se um número grande de crianças com bócio. E aí começou a sobrecarregar o sistema de saúde. Então, uma das maneiras para acabar com isso foi justamente acrescentando esse iodo no sal, já que o sal é um alimento, já que o sal é um componente alimentar de fácil acesso, né, de baixo custo, ao invés de um fruto do mar. O magnésio, por exemplo, ele faz parte da molécula da clorofila, que é aquele pigmento que é responsável pela participação da fotossíntese, né? E responsável pela cor verde nas folhas dos vegetais. Agora, o sódio e o potássio são os principais responsáveis pelas alterações elétricas que uma célula nervosa sofre ao conduzir o impulso nervoso. O sódio é encontrado em abundância na alimentação humana como componente do cloreto de sódio, o conhecido sal de cozinha. O potássio, por sua vez, está presente em grande quantidade de alguns frutos, como a banana. Já o cloro ele é abundante no meio extracelular. Tem grande importância no equilíbrio osmótico, que é a regulação da quantidade de água das células, né? Ácido base, controlando o pH. O ácido clorídrico, por exemplo, é o componente do suco gástrico e mantendo o ácido interior do estômago uma condição fundamental para a ação das suas enzimas digestivas. Então, essa explicaçãozinha vem de encontro com o que a gente falou no início da aula. E, por último, a gente pode falar do flúor, né? Que além de ser um componente dos ossos e dos dentes, ele é encontrado na água e em alguns alimentos. Algumas regiões onde o teor de flúor na água consumida pela população é baixo, ele deve ser adicionado pelas estações de tratamento, porque ele também vai ajudar a proteger os dentes contra a ação de bactérias. Bom, gente, e assim a gente termina mais uma aula de biologia. Já deixo o convite aqui para vocês assistirem a próxima aula, que vai continuar nesse assunto, né, os componentes químicos da célula. Na próxima videoaula falaremos sobre os componentes orgânicos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.